Hoje a gente vai fundo em um dos capítulos mais intensos e com certeza mais detalhados do livro de Números. É a história da guerra contra os midianitas, lá em Números capítulo 31. E a questão que vai guiar a nossa conversa é essa aqui. Como é que um conflito, uma guerra, se transforma numa espécie de exercício de contabilidade divina? É que essa passagem é muito única, sabe? Ela mistura uma guerra super brutal com uma burocracia nossa super meticulosa. E é nessa mistura que a gente começa a entender a estrutura social e os valores daquela época. Bom, vamos lá então. A história toda começa não por uma decisão humana, não. Começa com uma ordem divina, bem direta, para Moisés. O que dá o pontapé inicial em tudo é essa frase aqui, lá do versículo 2. Vinga os filhos de Israel dos midianitas. Depois, recolhido serás ao teu povo. Olha que forte. É uma ordem de vingança, né? Mas ao mesmo tempo já tem ali um aviso, um presságio de que o fim da vida de Moisés está chegando. E a resposta para essa ordem é imediata. Um exército é montado na hora. E o número é super específico, 12.000 soldados. Exatamente 1.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. Quase como uma representação simbólica, né? Super organizada, de toda a nação pronta para a guerra. E o resultado da batalha, segundo o texto, é avassalador. O relato diz que todos os homens foram mortos. Todos. Incluindo os 5 reis midianitas e também uma figura que a gente já conhece de outras passagens. Balaão, o filho de Beor. Só que aí, a história dá uma virada bem inesperada. Quando o exército volta vitorioso, o clima não é de celebração, não. Longe disso. Os soldados voltam trazendo o que eles achavam que eram os espólios de guerra, né? As mulheres midianitas, os filhos delas, e também todo o gado, todos os rebanhos, todos os bens. As cidades deles foram queimadas e eles trouxeram tudo isso, tudo mesmo, de volta para o acampamento. E é aqui que tudo muda. Em vez de receber parabéns, o exército dá de cara com o Moisés indignado. Ele fica furioso com os oficiais. A gente fica se perguntando, né? Mas por quê? O que foi que eles fizeram de errado para gerar uma reação tão forte assim? A resposta de Moisés é direta e muito, muito dura. Ele pergunta: vocês deixaram todas as mulheres vivas? E logo em seguida ele dá uma nova ordem, que é essa que está aqui. Matar todos os meninos e todas as mulheres que já tivessem se deitado com um homem. Apenas as meninas virgens deveriam ser poupadas, para vós, como diz o texto. Depois desse momento de tensão, a narrativa muda de tom de um jeito drástico. A gente sai da violência da guerra e entra em um processo super estruturado, cheio de rituais e regras. Vamos dar uma olhada nesse processo de purificação. Não era só sobre, sei lá, lavar a poeira da batalha. Era um ritual mesmo, de 7 dias para qualquer pessoa que tivesse matado alguém ou simplesmente tocado num corpo. O contato com a morte era visto como uma impureza espiritual, sabe? E para se livrar disso, tinha todo um processo com etapas no 3º e no 7º dia que valia para as pessoas, para as roupas e para tudo que foi capturado. E até a purificação dos bens tinha uma lógica própria. Quem explica é Eleazar, o sacerdote. Ele diz, olha, o que for de metal e aguentar fogo, tipo ouro, prata, tem que passar pelo fogo e depois pela água da purificação. O resto, que não aguenta o fogo, passa só pela água. Uma regra bem pragmática, né? Ok, rituais estabelecidos, todo mundo purificado. Qual o próximo passo? A ordem agora é administrativa. É hora de contar e dividir absolutamente tudo que foi capturado. Basicamente, transformar o caos da guerra numa planilha organizada. E é isso que nos leva para a parte final, e talvez a mais surpreendente da história toda: a contabilidade da guerra. O texto vira quase um livro-caixa, sabe? Um inventário detalhado, frio e preciso de tudo que foi saqueado. Olha só esses números. É impressionante. A escala do saque é gigantesca. 675 mil ovelhas, 72 mil cabeças de gado, 61 mil jumentos. E, no fim da lista, tratadas como um recurso, 32 mil mulheres virgens. Os números são listados com uma precisão que chama atenção. E como isso tudo foi dividido? Bom, o primeiro passo foi bem simples, até meio igualitário. Pegaram tudo, animais e pessoas, e dividiram exatamente no meio. 50% para os 12.000 soldados que foram para a batalha e os outros 50% para todo o resto da congregação, o pessoal que ficou no acampamento. Mas não para por aí. De cada uma dessas metades, uma parte, um tributo, era separada para o Senhor. Era, na prática, um tipo de imposto religioso sobre os ganhos da guerra.
E o interessante é que as taxas desse imposto eram diferentes. Da parte dos soldados, tiravam 1 de cada 500, ou seja, 0,2%. Isso ia direto para o sacerdote Eleazar. Já da parte da congregação, a taxa era bem maior, 10 vezes mais. 1 de cada 50, que dá 2%. E essa parte ia para os levitas, que eram os responsáveis por cuidar do tabernáculo. Então, responsabilidades diferentes, taxas diferentes. Para a gente entender na prática, vamos ver os números exatos desse tributo que saiu da parte dos soldados. Das ovelhas, o tributo para o Senhor foi de 675. Do gado, foram 72 cabeças. Dos jumentos, 61. E por fim, o número que mais impacta. Das 16 mil mulheres que ficaram com os soldados, o tributo foi de 32 pessoas. O texto trata tudo com a mesma lógica matemática, o mesmo distanciamento. Tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. O que é que um relato desses, tão detalhado, com essa mistura de violência brutal, regras de purificação e uma contabilidade tão precisa, nos revela? O que ele diz sobre como guerra, pureza ritual e o próprio valor das coisas e das pessoas se cruzavam nessa narrativa antiga?